Entrou? Entrou? Tá ouvindo? Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente começa aí o nosso bate-papo. Para quem tá com a gente, o som tá bom, o vídeo, o áudio. A gente começa em poucos minutos. Estamos fazendo testes. Estamos fazendo testes aqui de áudio, de vídeo. O pessoal está pedindo para eu falar mais alto. Tudo bem? Me ouvem bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Edi acabou de entrar, Michelle, Maria Leone, boa noite. Que prazer tê-los com a gente. Meu áudio tá bom? Por favor, quem está ouvindo bem, vendo bem, confirmem aí com um joinha. Maria Leone, obrigado. Fábio, boa noite, prazer. Bacana, o áudio tá legal. A gente começa aí em poucos minutos o nosso bate-papo. Odilene, boa noite. Fábio. Daqui a pouquinho os comentários são desativados por padrão, é isso, né? Já foram? Já foram desativados. Vou desligar minha máquina aqui, que eu já vi que também está bacana aqui. A gente começa em alguns minutos, vamos respeitar o horário das 20 horas. A gente começa já a bater o papo. Hoje o tema atualizando a direção caminho. A gente está aqui na Fraterna, agradecendo aqui sempre, né, o pessoal que está na retaguarda. Muitas pessoas de dois aqui, o André, poeta, e a Edi, estão na minha frente aqui por trás das câmeras aqui, mas eles que fazem aí com que a gente consiga, né, bater esse papo, compartilhar, trocar energias, aumentar nosso conhecimento. Então fica aí a gratidão pelo trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo aí, né? Começamos em poucos segundos, vamos só respeitar o horário. 8 horas a gente começa. Deu 8? Tá bom. Então vamos agora abrindo os trabalhos da noite, fazendo uma oração, uma prece e entrando em sintonia para que possamos juntos conversarmos, falarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, e para isso pedimos apenas força, que tenhamos discernimento. Sabemos que temos muitos problemas, muitas situações que às vezes nos tiram a concentração, mas nesse momento pedimos aos mentores da casa, aos nossos mentores, ao plano espiritual, que de alguma forma nos alivie, nos livre um pouco desses pensamentos para que consigamos nos concentrar e tirar proveito daquilo que o plano espiritual preparou com certeza para cada um de nós aqui nessa noite. Que alegria termos a possibilidade, o prazer em estarmos reunidos numa casa como a Fraterna,
que irradia a energia para todos os cantos, para todos que estão nesse momento, neste canal, seja Instagram, seja Facebook. Neste momento nós estamos unindo nossas energias e somos uma energia bem forte, apenas aproveitando a energia maravilhosa da casa, que nós aqui presencialmente sentimos, mas que com certeza neste momento já está se multiplicando, já está chegando a cada um que está conosco nessa noite, seja encarnado ou irmão desencarnado. E que possamos tirar as lições necessárias e, de novo, perceber aquilo que foi reservado para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os planos que criastes. Pão nosso do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas na mesma medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E na medida do possível, de acordo com o nosso merecimento, não nos deixeis cair em novas tentações, novos males. Pois teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos, que alegria, que prazer, né? Me sinto muito honrado e privilegiado de poder vir aqui, hoje ser um porta-voz, né? De algo que a gente, juntos, de alguma forma, vamos trocar aí experiências, né? Trocar situações do dia a dia e mais ainda aqui nessa casa fraterna, que não só para mim, como para todos nós, ela é uma escola, né? A gente aqui foi acolhido, a gente entra e começa a participar e hoje a gente, que privilégio e responsabilidade grande poder estar aqui, né, com vocês. Antes da gente começar a falar um pouco daquilo que a gente se propôs, vem os recados da casa que são importantes para a gente ficar sempre atualizado e seguir o que acontece. Primeiramente, a gente gostaria aqui de agradecer, em nome da Diretoria da Assistência Social, as doações que foram feitas em espécie e em mantimentos para a composição das cestas básicas. Tocaidi aqui trabalhou nisso, o André também, junto com a Auristélia, aí, firme e forte aí nessa seara do bem. Né? É isso aí, a gente tá fazendo assim também, e que bom que vocês estão nos ajudando, né? Na verdade, sabemos que quando a gente ajuda, a gente se ajuda, né? Volta para nós, né? Que alegria é poder fazer isso e ver as famílias carentes que mensalmente têm recebido as cestas, né? Graças a Deus e a todos não estão faltando os alimentos nas casas, né? Esse trabalho da Fraterna aí que beira aí décadas, né? Já passou de década, então estão 30 anos, salvo engano, que é feito esse trabalho e fielmente todos os meses a gente juntos, todos nós temos conseguido, né, capitaneado aí pela nossa diretora atual, que é a Auristélia e sua família e todos que participam. Então, muito obrigado mesmo. O mês que vem tem mais, né? A gente tem aí esse compromisso, mas legal, a pandemia, a casa fechada, o afastamento, não tem, então, atrapalhado. E aí, o agradecimento é para vocês mesmo, vocês que fazem isso, e a gente agradece demais. Amanhã, dia 19/8, quarta-feira, às 20 horas, a gente tem a live musical com o André Poeta e a Neide Sorrentino. Então é muito bacana, muito legal, eles cantam e aí entre as músicas vem as mensagens, né? A gente sempre está aproveitando bastante, então não percam que realmente é bacana. E que legal, no meio da semana a gente tem aí músicas, né? Músicas agradáveis, músicas temáticas, músicas que também nos ensinam, nos fazem aí fazer uma introspecção e a gente sempre sai melhor, né? Bom, um terceiro e último recado aqui, o canal do YouTube é importante. Então a gente tem esse canal onde são disponibilizados vídeos
E a gente pede que vocês se inscrevam. Para quem não conhece, a hora que você acessar o site, tem o sininho. Ou inscrever-se. Você clica ali, toca no sininho, com o touch no celular ou com o mouse no computador, para que você consiga receber as notificações. Então a inscrição e o sininho é para que você receba as notificações e compartilhe o canal. Afinal de contas, é a disseminação, né, dos ensinamentos de Jesus através daquilo que a casa realiza. Tá bom? Muito bem. Então hoje, o que foi divulgado, atualizando a direção caminho, né? Então podemos chamar de atualizando a rota, calculando a rota, e o que basicamente é isso. Vamos começar então com o que o Emmanuel, né, por Chico, nos trouxe com o título Provações. Se a provação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confie em Deus. Deus te orientará. Então, tem muito a ver, né, esse poema com o que a gente pretende aqui conversar hoje com vocês. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Muitas vezes a gente desiste das nossas provas, a gente desanima com aquilo que aparece para a gente e que a gente considera como eventualmente aquilo que não é legal, que nos tira de uma zona de conforto. E vamos falar daqui a pouquinho o que é essa zona de conforto. Ninguém te estraga o dom de renovar a vida. Então isso é o teu livre-arbítrio que a gente tem que cultivar, né? A gente tem aí esse presente divino que nos foi dado para que a gente tenha a liberdade de agir pela nossa própria consciência. Mas aí vem a página 2. Até que ponto a minha consciência está preparada para com que eu consiga agir, né, da forma correta? Será que eu não preciso um pouco mais trabalhar o meu conhecimento para que eu consiga utilizar melhor? E mais ainda, muitas vezes a gente passa batido pelo aquilo que a consciência nos diz. A gente não age conforme a gente pensa, e a gente às vezes se complica com isso, porque aquilo que é um problema, em tese, vai se tornando outros, porque eu preciso ficar contornando situações em cima de atos e atitudes que não condiz aquilo que eu estou preparado para seguir ou para fazer de acordo com a minha consciência. Então fica aí já uma grande dica para nós no dia de hoje. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Então pronto. Todos nós temos problemas. Ninguém é melhor do que ninguém. Ora eu tenho um problema num viés específico, ora eu tenho um problema de uma outra natureza. Mas invariavelmente, seres em evolução que somos e que estamos vivendo num planeta onde todos nós precisamos estar mais ou menos dentro de uma camada, de uma faixa evolutiva, obviamente nós temos problemas similares. Mas isso é inerente a todos nós, então não é inerente a alguns. Mesmo aqueles que nós consideramos às vezes como referência, aqueles que nós vemos que não tem problema algum, é um ledo engano. Nossos ídolos, vamos dizer assim, como a própria Joana de Ângeles diz, né? Não queira saber os problemas que eles têm, porque provavelmente são muitos piores que os seus.
Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Olha aí, que interessante também essa frase aqui, né, do Emmanuel, que o Chico, foi psicografada pelo Chico. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Aqui já dá uma conotação bem profunda e bem ampla. Então, em nós estão os problemas. Nós cativamos as nossas lutas. Nós buscamos essas situações. Muitas das lutas que nós julgamos serem necessárias, se a gente parar e analisar, na verdade, são situações que buscamos e nada vai nos trazer de benefício. Não é uma luta que vai trazer uma vitória, é uma luta que vai me trazer perda de tempo, é uma luta que vai me deixar ferido. Então, cabe a nós mesmos, né, fazermos essa análise, voltarmos em nossa consciência e agir conforme ela nos determina, né, ou a nossa própria consciência determina. Segue e confie em Deus. Então, eu preciso ter duas ações aqui. A primeira é seguir e a segunda é confiar em Deus. Basta eu simplesmente confiar em Deus? Só isso seria suficiente? Obviamente não. Deus já me deu a vida, já me deu o livre-arbítrio e eu preciso agir de tal forma que eu canalize as boas energias do universo, sintonize energias positivas para com que eu consiga receber essas energias e mais, né? Espíritos afins que estão aí para nos ajudar e conseguem nos apoiar, então, nesses nossos reveses. E confiando em Deus, nada mais, nada menos do que acreditar nessa força suprema, mas agir como o seu filho maior, né, o nosso irmão Jesus, nos ensinou. Então tem um pouco de ação aí, não é só confiar, eu preciso seguir adiante, eu preciso ter uma coerência e a gente vai falar um pouco sobre isso que é o tema da noite. E aí, terminando então o poema, Deus te orientará. Olha que bacana. Então a gente abre o campo para receber através da intuição, através de qualquer outro sinal e diversos sinais que possam vir. É só a gente aumentar um pouco a percepção que a gente vai conseguir ter mais percepções do que atualmente nós temos. Seja através de um amigo, seja através de uma situação, seja através de uma notícia, de algo que vem, a gente pode sempre tirar proveito, mas temos que estar preparados para isso. Bom, como a gente fala em atualizar a direção, atualizar o caminho, significa que a gente anda para algum lugar e por vezes ou quase sempre nós precisamos trabalhar e atualizar este caminho que eu estou seguindo. Ou seja, às vezes o meu caminho de partida e chegada, ele tem uma perspectiva, porém, em determinados pontos do caminho vão aparecer alguns desvios, vão aparecer algumas pedras. Então, neste momento, são avisos que vêm que a gente precisa, então, recalcular este caminho, balizar se aquilo que nós tomamos como decisão é correta, se eu preciso mudar. Então, vem muito classicamente na mente a comparação, fazendo uma analogia do GPS, né? O Google Maps, o Waze, que é mais conhecido. Então, o que a gente faz? A gente vai viajar de carro ou de moto, que seja, a gente coloca ali o destino e ele nos dá o caminho. Mas, quando a gente faz uma comparação com as nossas vidas, será que a gente sempre traça o nosso caminho? Será que a gente sempre sabe aonde a gente quer chegar? Ou a gente faz um pouquinho a lei do Zeca, né? Do Zeca Pagodinho, com todo respeito, deixa a vida me levar. Eu não traço o meu caminho
e vou vivendo minha vida conforme as situações vão aparecendo, né? Então, perdão, achei que era meu carro, não é. Então não é legal. Então, como se a gente apertasse no carro o piloto automático, sem destino, e deixasse que ele nos levasse. Ou como se eu ligasse o GPS, mas não colocasse o destino. Não sei se alguém já fez isso. Ele vai seguindo o caminho que você está indo. Então, muitas vezes na vida, a gente age dessa forma. A gente não para planejar o caminho que a gente vai percorrer. E quando eu falo o caminho que a gente vai percorrer, fazendo novamente uma analogia com nossas vidas, a gente está falando que são vários caminhos. Então eu tenho um caminho na vida sentimental, né? Um caminho a ser percorrido na minha vida profissional, na minha vida relacional, na minha vida familiar, né? Na minha vida financeira, e dentre esses tópicos e tantos outros, tem vários caminhos que eu preciso percorrer e que a gente entende que a gente precisa um pouquinho mais fazer o planejamento. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, ou se a gente fica nesse piloto automático, a gente acaba em situações ou lugares inesperados. E aí vem o que com isso? As dores, o sofrimento, os espinhos. Às vezes dá certo, é legal, né? Lembrando que em todas essas situações a gente sempre evolui. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente pode evoluir um pouco mais rapidinho, né? Seguindo os princípios e os ensinamentos de Jesus. E temos isso em nós, basta só a gente tirar esse piloto automático, praticar um pouco mais, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, e aí com certeza nós teremos mais sucesso, sofreremos menos. O planejamento é tudo. Muito bem. Ok, mas você precisa planejar um pouquinho mais. É isso que eu estou ouvindo hoje. Então, a direção é importante. Cada vez que eu faço um planejamento e vejo que aquilo é correto, que o meu destino é algo que vai me trazer um resultado bacana e legal, vai trazer um retorno dentro daquele que é o propósito da minha vida aqui, né? Que é evoluir, ajudar e ser ajudado, aprender. Eu estou nessa escola, então os meus caminhos eles têm que ser e ter esse objetivo principalmente, me apoiando e ajudando as pessoas e o meio sobre o qual eu vivo. Então, esta direção, a partir do momento que eu determino, uma outra situação muito inerente ao nosso tempo de hoje é a velocidade que a gente quer chegar. A gente não tem muita paciência, a gente vive num mundo de imediatismo. Então precisamos ter cuidado, porque o importante aí não é a velocidade, é o meu caminho. Obviamente eu tenho que trabalhar dentro de uma coerência, eu tenho que agir, né? Eu tenho que ter fé, que é acreditar, mas eu tenho que agir. Então eu não posso ser um ser que invariavelmente eu tenha como eu tenho como predominância a preguiça, o não fazer, o empurrar. Então a velocidade ela é até secundária a partir do momento que eu estabeleço a minha direção e faço o planejamento correto. E esse meu planejamento, ele sempre tem que ser atualizado. Nunca é fácil. Sempre um caminho até um destino programado, ou aquilo que eu espero receber ou concluir, ele normalmente não é do jeito que a gente previu. Sempre aparecem situações no caminho que a gente precisa parar, pensar e analisar e ver que rumo a gente vai tomar. Então seria como a gente, para quem usa o GPS aí, né, o Maps e o Waze, vai entender bem. Ele recalcula às vezes, né? Às vezes a gente erra um caminho, às vezes o caminho que ele traçou
dependendo da minha configuração do aparelho, eu coloco mais rápido e no momento de trânsito o caminho fica ruim, ele me recalcula, ele vai me traçando rotas e vai moldando para fazer com que eu consiga chegar ao meu objetivo da melhor forma. E assim a gente tem que fazer também. A gente tem que pegar a nossa mente, né, essa poderosa arma que a gente tem, e a gente precisa sempre olhar, balizar até onde nós chegamos e o que a gente precisa fazer para chegar ao nosso destino. Então, reprogramando, recalculando, né, a gente vai aprendendo durante o caminho, a gente vai evoluindo. Então, às vezes, o meu planejamento preliminar ou inicial, ele vai precisar ser moldado ao longo da chegada. E também nós somos seres em evolução, então a gente também pode, em algumas situações, identificar que a programação está errada. A gente pode mudar, não tem problema. A correção é perfeita. Então é o sinal da evolução. Gera um desconforto, e o desconforto nada mais é daquilo que nos incomoda, porque não nos pertence mais. Se nós estamos desconfortáveis com determinadas situações, é porque aquilo para nós normalmente já passou. Se aquilo nos incomoda, de novo, não pertence a gente. Então, nada melhor do que eu ter essas percepções e fazer uma reprogramação. Assim é nossa vida. E todos nós, nesse estágio que estamos, somos assim. Então, não devemos cair em depressão, não devemos ficar desanimados, não devemos gerar negativismo em nós. Obviamente, falar aqui é muito fácil, mas a gente precisa, né, ser aí os guardiões de nós mesmos. E aí vem outra grande frase do nosso mestre: orai e vigiai. Então, assim, pedir, orar, agradecer, louvar, mas a vigilância tem que estar ali a todo vapor. Eu sempre tenho que analisar aquilo que eu estou fazendo, que caminho eu estou me dirigindo. Muito bem, vamos então, em cima disso, ponderar algumas situações, algumas historinhas bem simples e clássicas aqui, que a gente usa para elocubrar aí a nossa conversa. Então, a primeira, muito clássica em empresas, assim, né, é a questão de uma indústria de sapatos que ela tinha um potencial grande, não cabia mais aqui no Brasil, então ela resolveu exportar a sua fabricação de sapatos e viu-se na Índia uma grande possibilidade pela população do país, simplesmente por ser um país populoso, mesmo que não conhecia tanto a característica do país. Então essa empresa pegou 2 dos seus melhores vendedores e mandou para a Índia em regiões diferentes. Essa história vai nos trazer uma lição do modo de ver as coisas, já adianto aqui. Então o primeiro vendedor que entrou em contato, que foi para uma determinada região da Índia, ligou com uma frustração tremenda e pediu para a empresa no Brasil, para a fabricante, parar a fabricação de sapatos, porque com a seguinte mensagem: pessoal, aqui na Índia o pessoal não usa sapato, o pessoal só usa chinelo e sandália, podem parar a produção. E aí isso realmente veio como uma decepção grande da empresa, até que passou algum tempo, o segundo vendedor que lá foi destinado entrou em contato com a empresa, esfuziante, com a seguinte mensagem: pessoal, triplica a produção de sapatos, porque aqui ninguém usa sapato. Então, essa mensagem, independente do final, né, talvez não tenha muito sucesso mesmo vendendo sapato na Índia, mas viu-se ali uma oportunidade. Essa lição fica para nós, porque para mim, principalmente, eu entendo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós somos iguais ao primeiro vendedor. A gente ainda tem uma tendência para aquilo do comodismo, né? Não vai dar certo. Ah, não era isso que eu esperava. E a gente sempre toma uma medida imediata. Veja que o segundo, então, ele deu uma informação similar,
mas com uma instrução diferente. Então ele aproveitou a situação, pensou e viu ali, numa situação inesperada, a oportunidade dele trabalhar aquilo. Então assim é a nossa vida. A gente precisa então pegar essas provações que passamos e ver efetivamente como segundo vendedor. Por que isso aconteceu? Qual a lição que eu preciso tirar disso? Aonde eu preciso chegar? Se aconteceu comigo, tem um propósito. Eu preciso trabalhar isso. É algo que vem pela lei da ação e reação. Não é à toa. Eu preciso. Bom, uma outra historinha também bem simples mesmo, mas que nos traz uma reflexão bem profunda. Também, essas duas historinhas é de um livro que podemos aprender com os gansos. Está até aqui o livro. Dois irmãos moravam em duas fazendas, eles eram muito ricos, e entre as fazendas, o que as dividia era um riacho. Só que esses irmãos não se davam. Então um dos irmãos, ele contratou um empreiteiro e deu a instrução para o empreiteiro. Falou, olha meu amigo, eu tenho lá do outro lado aquela fazenda, é do meu irmão, e eu tenho uma raiva dele, né? Uma palavra feia. Eu tenho uma raiva dele, eu tenho um ódio muito grande, eu não quero mais ver nada do lado dele. Então eu vou ficar uma semana fora e por gentileza, você me constrói um muro, mas um muro alto. Eu não quero ver o que se passa do outro lado, não quero mais ter contato. Para mim, acabou. E o empreiteiro, então, ficou ali meio assustado com aquilo. Num primeiro momento, ele ficou reticente. De repente, ele pensou em algo e falou, tudo bem, a hora que o senhor voltar, a obra vai estar pronta, estará pronta. E assim foi. Passou a semana, o empreiteiro, em vez de construir um muro, ele construiu uma ponte. O irmão que contratou esse empreiteiro, ele ficou muito bravo. Puxa vida, você fez exatamente o contrário do que eu pedi para você. Você construiu uma ponte pelo contrário do que eu te pedi. Você agora ligou a minha fazenda à fazenda do meu irmão. O empreiteiro falou assim, tá bom, eu quebro a ponte, mas vá até a ponte, era grande a fazenda, era um pouco distante até, a ponte estava pequena. Ele falou, ok, vá até a ponte, na volta você me diz se você quer que eu a quebre. E eu quebro e não te cobro nada e não tem problema. Quando ele foi andando bastante, quando foi chegando perto da ponte, ele viu que do outro lado da ponte estava o seu irmão ali todo emocionado, imaginando que ele tinha mandado construir a ponte e esperando ali de braços abertos. Então houve ali o perdão mútuo. Ele também ficou ali tocado com a situação. Então era ali o empurrão que eles precisavam, né, para reaver, né, para tirar as dívidas entre eles ali pessoais. Então também é uma lição muito importante para a gente parar e refletir tanto daquilo que vem para a gente e que acontece com a gente, tanto quanto a gente analisar as situações que acontecem no nosso entorno e poder sempre ajudar, né? Que maravilha, que bacana, que legal que foi que aconteceu isso. Uma outra historinha também muito simples também do mesmo livro, eu fui folheando o livro e fui pegando histórias aqui, vieram. O pai com duas filhas estavam caminhando de um lugar para o outro, quando a menorzinha começou a reclamar de cansaço. Começou a reclamar de cansaço e não dava para andar mais. E para surpresa das duas, tanto dela quanto da irmã, o pai virou para ela e falou, puxa, e agora? Eu também estou muito cansado. Eu não aguento te carregar mais e nós precisamos continuar. O que a gente faz agora? Então as meninas ficaram ali com um nó na cabeça, né? Ficaram em dúvida, e a pequena então que declarou o cansaço, ela
ela começou a ficar emburradinha, ela sentou no chão. Aí o pai foi, tinha uma árvore ali perto, ele pegou um galho de árvore, quebrou, trouxe e mostrou para a menininha e deu para ela, falou, tá aqui, ó. A menina, pai, o que é isso? Esse é o seu cavalinho. A partir de agora, você não vai andar sozinha. Pegue o seu cavalinho. Então a menininha ali, de repente, passou todo o cansaço dela, ela subiu no galinho de árvore ali, colocou entre as pernas e saiu andando e foi até o final e chegaram no lugar, ela nem reclamou de cansaço. Então, uma humilde historinha, muito simples, mas nos traz também uma lição e uma reflexão bem profunda. Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Nós paramos no meio do caminho, alegando não só cansaço, como falta de capacidade e outras coisas. E nós precisamos acreditar um pouco mais na mensagem do Mestre, quando ele disse que nós éramos deuses, que poderíamos fazer aquilo que ele fez como exemplo para nós e mais, muito mais. Então a gente precisa canalizar as nossas forças, canalizar as nossas energias. Quando a gente fala de não desistir, obviamente, a gente não está falando de caminhada, né? Não é colocar um galinho no meio das pernas e andar, né? Nós estamos falando daquilo que a gente planeja e desiste no meio do caminho, né? Trabalhar melhor as nossas conquistas, seja ela financeira, pessoal, emocional e etc. Que força que a gente tem? A gente precisamos ser mais fortes. Na verdade, nós somos fortes. Nós precisamos simplesmente externar e praticar essa força. A gente está chegando já perto do final, passou bem rápido, hein? Passa muito rápido aqui. Bom, algumas situações a mais para a gente ponderar. Fica aí como dica e a gente toma liberdade aqui em dar essas dicas porque elas servem para nós. Então, diante dessa pandemia, por exemplo, o que a gente tem que fazer com os nossos projetos? Em cima daquilo que a gente conversou. Nós temos que adiar os nossos projetos? Nós temos que concluir os nossos projetos? Nós temos que recalcular o nosso caminho? Nós temos que parar e fazer uma análise geral daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa buscar? Eu diria que essas duas últimas opções, elas fazem sentido. Então, eu preciso realmente fazer um replanejamento, ver que aquilo que eu tinha, eu ainda preciso, ainda faz sentido, ou se já não faz mais sentido, se já mudou. É aquela coisa do recálculo do nosso GPS, a nossa mente olhando, vendo aquilo que a gente estabeleceu, né? Ver aquilo que está acontecendo com a gente, voltando lá no comecinho da nossa oração de hoje, né? Que a gente está eventualmente no piloto automático e deixando a vida levar a gente, e aí sim a gente replaneja e busca e vai para cima daquilo que a gente precisa. Se estamos nesse momento aqui, né, vivendo essa pandemia, vendo sofrimento, passando por sofrimento, ora sendo ajudados, ora ajudando, ora não fazendo nada, mas efetivamente nós precisamos estar aqui. Então, que tenhamos o discernimento de ter as percepções do porquê nós estamos aqui. Qual o significado? O que nós precisamos fazer? Que no fundo, né, é algo que eu preciso trabalhar. Então, uma situação bem legal é assim: todos os dias quando a gente acorda, o que a gente pensa? É mais um dia. Né? Normalmente pensamos assim, mais um dia em nossas vidas. Quando assim pensamos, provavelmente nós já abrimos a nossa mente para fazer com que a gente tenha comportamentos não adequados.
para que a gente traga em nós fugas daquilo que a gente tem que buscar. Quando a gente pensa dentro da nossa história, enquanto espírito, enquanto ser encarnado aqui na Terra, para a gente nos depurar, né? Para a gente se depurar, para a gente melhorar e evoluir. Quando a gente pensa que é menos um dia, em vez de mais um dia, aí eu acho que fica mais legal. Quando é menos um dia, eu ligo, né, um cronômetro regressivo e aí eu considero que automaticamente, sintomaticamente, que eu tenho menos tempo para fazer aquilo que eu posso fazer dentro da minha existência aqui, da minha reencarnação. Então, que hajamos com mais intuição, com mais conhecimento, com mais propriedade. Alguns exemplos, aí já terminando efetivamente aí o nosso bate-papo, de seres conhecidos que ficaram aí dentro da história para que sejam exemplos para nós. O Zaqueu, por exemplo. O Zaqueu, naquela determinada tarde, ele mudou a sua rota, ele mudou a sua direção, ele mudou o seu destino, através de uma árvore que ele subiu, né, para ver Jesus passar, e aí a história todos já sabem aqui, não vamos contar aqui, só para servir de exemplo. Então ele tomou a atitude, ele mudou a sua vida, e a partir daquele replanejamento, ele mudou o seu comportamento, ele devolveu parte do dinheiro que ele arrecadava ali, que ele desviava, ele começou a contribuir. Então foi um replanejamento aonde ele queria chegar. O maior divulgador da doutrina, né, de Jesus, o Paulo de Tarso, que então era Saulo de Tarso, que figuradamente ficou cego ao ver Jesus com a luz ali, ele também mudou a sua rota. Então ele mudou para melhor. Ele acabou sendo de maior perseguidor ao maior divulgador de Jesus. Então esses exemplos, eles servem para nós, que a gente possa levar dessa noite o poder e o aumento de nossa análise, não é? E saber que somos fortes e capazes de traçar melhor os nossos planejamentos e termos a percepção do nosso propósito de vida. Por que nós estamos aqui? Por que eu passo por essas situações? Aonde eu preciso chegar? A minha vida é isso mesmo? Né? Eu vim aqui para me depurar, para livrar das minhas impurezas, das minhas imperfeições, como um filtro, né, que passa o café, que ele sai puro, e o pó que fica é aquilo que a gente depurou. Assim somos nós. Então, que a gente possa tirar de proveito todo esse universo que conspira a nosso favor, que possamos colocar na nosso princípio, esse nosso motivo, e todos nós aqui sabemos quais são e qual é, e que hajamos em conformidade para que consigamos alcançar isso da melhor forma. Que possamos, quando pararmos na estrada e tivermos vários caminhos a serem, que eu possa entrar, mas que eu escolha efetivamente naquele momento o melhor, que nada mais é do que seguir os princípios e os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus e tudo o que vem na esteira em nossa volta aí, a partir da terceira revelação do Espiritismo, vindo atualizando, vindo modernizando o pensamento, porque mesmo Jesus, quando veio, ele ainda tinha, embora pregando o amor, ele tinha ainda povos, e nós lá poderíamos estar lá, eventualmente estávamos lá, não ter uma interpretação um pouco diferente de Jesus. Então que a gente possa agora, através, cada vez mais, do amor e dos seus ensinamentos, sendo interpretados da forma em que temos a capacidade de interpretar hoje,
galgarmos caminhos melhores, caminhos com mais flores, caminhos felizes, sabendo que os espinhos, as barreiras e os bloqueios, eles vão aparecer, mas que possamos estar cada vez mais preparados para conseguir superá-los. Temos capacidade, força, competência e já consciência nesse estágio. Então, colocarmos em prática. Muito bem. Então, era esse o bate-papo da noite. A gente agradece a atenção, o carinho de todos, mandando um abraço para todo mundo que acompanhou, que ajudou. A gente sentiu a energia do lado de cá de vocês. A gente, então, vai encerrar mais uma vez agradecendo com a oração que Jesus, então, nos deixou. Fechando os nossos olhos, confortavelmente na cadeira, relaxando. Vamos respirar profundamente pelo nariz, sentir o clima, a energia maravilhosa que se formou a partir dessa palestra aqui em todos os lugares aonde a gente está. Agradecendo pela oportunidade, pelos ensinamentos, humildemente que somos, pedimos que consigamos levar um pouquinho daquilo que foi falado aqui para nós nessa noite. E um pouco mais que isso, levando este pouquinho que possamos efetivamente praticá-lo. Mestre Jesus, vamos pedindo permissão para Ti, assim como os mentores da casa e a todos participantes dessa maravilhosa noite, com a oração que Você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos que criastes. O pão nosso do corpo e da alma nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos aos nossos devedores. E na medida do possível, de acordo com o nosso merecimento. Não nos deixeis cair em novas tentações, em novos males, pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, muita paz, fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.